Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Me chamo Antônio Carlos, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. Hoje, nessa quinta-feira de adoração, estamos no Minuto de Bênção com a palavra. E hoje a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do verso 7 até o 15. Verso 7. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça dai. 9. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos. 10, versículo 10. Nem mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçado, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. 11. Na cidade ou aldeia onde entrardes, informar-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. 12. Entretanto, entrando numa casa, saudai-a. Paz a esta casa. 13. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz. Se porém não for, vosso voto de paz retornará a vós. 14. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó dos vossos pés. 15. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que nós podemos tirar do Evangelho de hoje, dessa partilha de hoje? Jesus envia os seus escolhidos. Bom, quem eram os seus escolhidos naquela época? Jesus é os apóstolos. Sim, então Jesus está falando para os seus apóstolos. Jesus tem uma ordem a eles. Jesus tem uma recomendação, uma orientação para eles, como eles deveriam ir anunciar o reino. Jesus não coloca ninguém na fogueira. Não. Ele orientou. Ele falou, ele pregou, ele anunciou. Tudo que ele pediu para os seus discípulos nesse evangelho, ele fez. Se você for voltar um pouquinho no versículo 35, 9 aqui, no capítulo 9, 35 aqui em Mateus, você vai ver que no 35 ele vai falar, o que ele fez no versículo 35 aqui, no capítulo 9, é o que ele está pedindo para os discípulos fazer agora no capítulo 10, do 7 em diante. O que ele fez, está pedindo agora para os seus discípulos fazerem. Mas quando ele fez, os apóstolos, os seus discípulos também estavam com ele no 35. Os apóstolos viram ele curar, viu ele ter compaixão daquele povo, curar os enfermos. Os apóstolos viram ele como pastor, vendo aquelas ovelhas, ser aquelas pessoas que estavam enfraquecidas, cansados, como ele diz aqui mesmo na palavra, como ovelhas sem pastor. Os apóstolos viram tudo isso. Agora, Jesus pede para eles fazerem isso. Olha,
Eu fiz, certo? Agora chegou a sua vez de fazer. Chegou a sua vez, a minha vez de fazer isso. Jesus falou naquela época. Agora fala para mim e fala para você hoje. Olha, Antônio Carlos, olha você que batizado. Vai anunciar a boa nova, o meu evangelho. Aí vai lembrar também, em ascensão do Senhor, ele também deu uma ordem aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Ide, anunciai, pregai a minha notícia, a minha boa nova. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado e crer, será salvo. Então vai. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, eles foram pregar a boa notícia, pregaram a boa nova. Esse evangelho de hoje, eu falo para eles, aonde vocês forem, anuncie a boa nova. E fala ainda, interessante que Jesus deu também uma missão para eles, mas também deu os dons. Como ele fala no versículo 8 aqui, curai os doentes, ou seja, curai os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, recebeste de graça dai. É interessante esse versículo 8. Agora, se você voltar logo lá no início do versículo 10, no primeiro versículo, você vai ver lá que Jesus fala que Jesus reuniu com eles e conferiu a ele o poder de expulsar. Jesus deu a eles o poder de expulsar os demônios. No versículo 1 desse mesmo evangelho. Está assim no versículo 1, só para você ter uma ideia. Você vê? Se você estiver com a sua Bíblia, você vai ver aí, versículo 1 desse mesmo capítulo. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar o espírito imundo e curar todo o mal de toda a enfermidade. Agora volta para o 8 para você ver. Olha o que Jesus fala no 8. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Receber de graça dai. No versículo 1, Jesus deu a eles de graça. Jesus deu poder para eles expulsarem os demônios e curar todo o mal e toda a enfermidade. De graça. De graça dai. De graça recebeste, de graça dai. Agora no versículo 9, é interessante, o versículo ainda 9, ele fala: não levei nem ouro, nem prata, nem dinheiro no vosso cinto. Por quê? Porque nós temos que ser pessoas desinteressadas, pessoas que não podem pegar a nada, desapegar as coisas do mundo. Não, se você recebeu de graça dai. Não se preocupa com o que irá acontecer durante a sua trajetória, a sua missão. Jesus dá condição por aqueles que ele escolheu. Ele fala bem claro aqui no versículo 9: não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos seus vossos bolsos. Seja pessoa desinteressada, desapegada às coisas. Tá vendo? Não leve nada. Versículo 9, ele fala assim também, ou seja, 9 não, no versículo 11: na cidade ou aldeia onde entrardes, informar-vos se há alguém ali digno de vos receber, ficar ali até a vossa partida. Missão, missionário. Nós temos que pregar a boa nova portura e importunamente, a todo momento. Leve a palavra do Senhor, pregue a todo momento. Pregue. Porque se tiver a oportunidade de levar, de pregar a boa notícia para as pessoas, louvado seja Deus, e se eles acolherem, anuncie, pregue.
Fala do amor de Deus para aquela pessoa. Fala da sua experiência. Fala dá o testemunho daquilo que o Senhor fez para você, na sua vida, na vida daquela pessoa que você orou. É isso que Jesus pede para nós hoje. E ficar ali até terminar, até antes da sua partilha. Terminou? Vai embora. O versículo 12 fala ainda, né? Na continuidade. Entrando numa casa, saudai a paz a esta casa. Se aquela que fala aqui, ó, se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Louvado seja Deus. Homem de Deus, cristão, tem que ser pessoa de paz. Se você vai numa casa e for bem recebida, aquela casa ficará repleta de paz. Por quê? Porque você é uma pessoa de paz, de amor. Você está levando Jesus. Aleluia! Essa casa ficará repleta. Mas se não for, se aquela pessoa recusar a sua presença, se ele não acolher, essa paz retornará a vós, como diz aqui. É interessante isso. E Jesus fala bem forte ainda, no versículo 14, né? Se essa pessoa, aquela casa, ou aquela cidade não te receber, não quiser ouvir as suas palavras, sacudir o pé em testemunho daquela casa. Sacode o pé, vai embora daquele lugar. É isso mesmo, o Senhor pede para nós hoje. Mas seja o meu discípulo, seja o meu apóstolo, seja o meu colaborador. Você que é chamado dentro de uma pastoral, no movimento, você que é batizado, anuncie a palavra do Senhor. É isso que o Senhor pede para nós hoje. Porque assim que o Senhor pede para mim e para você hoje, nesse dia de essa quinta-feira. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Já imaginou, meu amado, minha amada? Já imaginou, meu querido? Pense nisso. Você é um cristão, você é outro Cristo para as pessoas. Testemunha um amor de Deus para as pessoas. O amor que você sentir, leva para as pessoas. Ide e anunciai. Missão de cada um de nós batizado nessa quinta-feira. Fala a sua parte, anuncie. Se essa pessoa quiser acolher, não vai ajudar Deus. Se não quiser acolher, fazer o quê? Não faça a sua parte. Porque ele fala bem claro para nós aqui no versículo 15. Olha o que ele fala para nós no versículo 15 aqui. Ó. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra, com aquela cidade. Por quê? A pessoa não quis ouvir a palavra do Senhor. Não acolheu. Virou as costas. Fazer o quê? Você fez a sua parte, mas ela não quis. Como disse no versículo 15, Sodoma e Gomorra terá mais indulgência do que essas pessoas ou aquela cidade. Amém, irmão? Interessante isso. Mas Jesus não coloca ninguém na fogueira. E você não vai cair, não caiu de paraquedas, não cai de paraquedas com Jesus, não. Jesus orienta. Jesus escolheu os 12 e ficou com eles, preparando eles durante alguns anos, para que depois, quando ele fosse embora, os seus apóstolos continuariam a sua missão aqui na terra. Hoje é eu e você, somos nós. Somos missionários, somos apóstolos do dia de hoje. Amém, irmão? Paz e bem. Fica com Deus.